Isso aí, gravando. Então, estamos aqui mais um dia aqui na nossa gravação aqui do apadrinhamento, né? E hoje vamos aqui falar com o Rubens sobre dúvidas sobre a parte de JDBC, tá? Que é a parte inicial de banco de dados, a parte mais básica de SQL, banco de dados, tá? Então vamos lá, Rubens. Começa explicando, tenta explicar. Eu sei que é um pouco difícil. Eu também, quando ficava confuso, eu não conseguia nem explicar, às vezes, é normal. Mas tenta explicar para o pessoal aí qual que é a sua dificuldade. Tenta explicar. Não, não tem problema se você vai se confundir. Pode explicar aí. Então, assim, sobre esse módulo, uma das minhas dúvidas, claro, primeiro é um conteúdo que eu nunca tive tanto contato a fundo, né? Igual eu peguei o módulo inteiro, e assim, eu fiquei com alguns negocinhos assim meio enrolado sobre, por exemplo, tem uma classe que você cria, né, para fazer a conexão, né, eu acredito que seja com banco de dados, né? Que lá você cria as variáveis de conexão com o banco e tudo. E aí eu fiquei em dúvida sobre como eu montaria. Claro que hoje em dia você encontra tudo na internet, mas como que eu montaria isso assim, sozinho, digamos assim? E eu também fiquei com muita dúvida em relação à estruturação digamos assim, dos pacotes, né? Por exemplo, você cria um pacote de modelo, né, para colocar, sei lá, o modelo cliente, e aí você cria um cliente DAO e cria uma classe para você executar aquilo. Só que isso eu estou falando, né, após ter visto todo o módulo. Mas assim, eu fiquei um pouco confuso sobre isso. O que que um DAO faz, né? Quando que eu devo usar o DAO? Como que eu crio a classe de conexão, mas como que eu uso essa classe? Seria mais ou menos isso. Tá. A questão de organização, pacote é para você organizar, tá? Se eu Uhum, te der, por exemplo, duas caixinhas. E eu falar, ó, na caixinha número um você coloca só umas bolinhas de gude, na caixinha 2 você vai colocar umas bolinhas de tênis. certo. É isso. É para você se organizar. Se você misturar tudo dentro de uma caixa, não fica uma zona? Sim, sim. É isso que são os pacotes, tá? E Então, no caso tá. aqui, se eu tenho aqui um DAO, o DAO, ele é feito para organizar os métodos que vão acessar o banco de dados diretamente, tá? Isso seria como se fosse a repository. É o repository do Spring, Ah, tá? legal. Eu acabei de pensar nisso agora aqui. É o repository do Spring. Tá. E aqui, no caso, eu tenho o quê? Você tem que organizar. Você organiza as classes de acordo com o que ela faz. No caso, aqui é um DAO para fazer acesso ao banco das regras do usuário. Agora, se eu não posso criar, se eu tiver uma outra tabela no banco de dados, por exemplo, uma tabela de nota fiscal, eu não posso vir aqui e enfiar um método de nota fiscal aqui no meio. Não ia ficar muito Não faz legal, né? sentido com a classe. Vai funcionar? Funciona. Mas faz sentido eu enfiar um método que trabalha diretamente com a tabela de nota fiscal aqui no meio? Não. Não, porque depois quando você recebe uma tarefa que é para você fazer alguma coisa no projeto, qual que é a lógica de organização?
Você recebe lá uma tarefinha que é para você fazer um SQL para fazer um relatório na parte de nota fiscal, por exemplo. Você vai procurar as classes, os DAOs, os repositories, os services que tenham o nome de nota fiscal. Você vai Certo. trabalhar com essas classes, né? Uhum. Para você se manter organizado. Se você começar a vir aqui numa classe que, pelo nome, faz coisas referente ao usuário, você mete um método de nota fiscal aqui no meio, teu sistema vai começar a ficar uma manutenção terrível. Se eu colocar aqui um método que acessa, que faz um insert na tabela de nota fiscal, por exemplo, vai funcionar se eu chamar? Vai funcionar. Só que começa a virar uma bagunça. É a mesma coisa de você ter lá a caixinha com a bolinha de gude, a caixinha com as bolinhas de tênis, e de repente você começa a colocar uma bolinha de tênis dentro da caixinha de bola de gude, uma bolinha de gude na caixinha de tênis e começa a misturar tudo. Não vai ter nenhum pingo de organização. Então, para manutenção fica Então é complicado, para né? manutenção, então isso é para as pessoas se organizar, tá? Então, ó, vou mostrar aqui, por exemplo, ó, dentro do pacotes você cria o tanto que você quiser, né? Uhum. Ó, o tanto de pacote que eu tenho dentro aqui do meu projeto da EAD. Isso é pouco ainda. Então, tipo, para cada regra, para cada grande grupo Uhum. de classes, eu crio um pacote. Tá? Ó, Certo. referente aos controllers, ó, quanto que tem aqui. Né? Referente aos model, ó, o tanto que tem aqui. Tem São as bastante. classes. Né? Referente aos model bin, ó, o tanto que tem. Então é para É, organizar, né? O tanto, ó, você, é para organizar, para não ficar ó, os repositor, ó, o tanto de repositor que tem, né? Então é você para se falou um, organizar. você falou um ponto que inclusive, eu até esqueci de falar sobre BIM. Eu queria entender também, entender sobre BIM, né? O porquê que eu devo criar ele, para que ele serve. O bin é para você carregar dados em memória, tá? Ele não, ele é diferente da classe persistente. Você tem a classe persistente, tá? Você tem aqui, vamos supor aqui, vamos pegar aqui o curso. Você tem a classe persistente, onde ela representa a tabela no banco de dados, certo? Certo. Cada atributo dela representa um campo no banco de dados e aqui você tem que ter muito cuidado para... Você não pode vir aqui e criar um atributo qualquer aqui dentro. Você não pode vir... Se o atributo não pode ser criado na tabela, ele não pode estar aqui dentro. Uhum. Tá? Então, como que a gente faz para, por exemplo, criar um JSON ou então criar uma lista de objetos para fazer um relatório que contenha vários campos, onde tenha dados de curso, dado de aluno, dados de módulo, um monte de dados de várias tabelas e juntar isso dentro de um objeto. É no BIM. Aí vem no bin, Então, no entendeu? caso, ele é uma classe que ela não é persistida. Ela não é persistida. Mas eu posso usar tudo que contém nela normalmente. Daí no caso você pode juntar várias coisas, você pode colocar os campos que você quiser. Você pode Uhum. colocar, né? Então eu uso aqui para jogar dados de um lado para o outro, trazer dados para uma tela em forma de JSON para fazer alguma regra de negócio, Uhum. para exportar para algum arquivo, para tipo, para fazer o download de uma integração, eu uso tipo para tudo, né? A partir do momento que eu não posso mexer na classe persistente e eu preciso de uma classe que carregue uma série de atributos para mim, para carregar os dados de um select, por exemplo, um select no banco lá com vários inner join que vai me trazer vários campos. Eu Uhum. tenho que colocar isso dentro de uma classe. Dentro da classe persistente não pode. Não pode. Aqui entra o BIM. Aí entra o bin. Vamos lá, a classe persistente lá de curso tem, sei lá, 5 atributos. Ok, são só aqueles Certo. 5 atributos. Não pode Aham. mexer. Aí como que eu vou fazer um relatório de curso
que une dados do curso, da pessoa, do módulo, da aula, tipo, vai dar uns 20 atributos. Um select com 20 atributos para mostrar no relatório. Aí você cria um bin. O bin, você cria uma classe com todos esses atributos para armazenar os campos que trouxe do SQL, do banco de dados, Uhum. e joga para o relatório, joga para uma tela, joga para um JSON em resposta a uma integração, joga para um JSON em resposta a uma requisição JavaScript, com uma tela, em resposta a um JSON para o Angular, para o React, tanto faz. Entendi. Entendeu? Então aí, Entendi. muitos aqui desses bin aqui são por causa de integrações, tá? De integrações que eu preciso, né? Integrações com APIs que eu preciso. Tipo, eu preciso de um JSON, pegar um JSON de retorno e eu tenho que converter isso para um objeto para poder usar no meu sistema. Aí Uhum. eu tenho que fazer um monte de bin, DTO, que isso é a mesma coisa, bin, DTO, é a mesma coisa, tá? Eu não tenho a classe persistente, mas eu tenho o quê? Eu tenho os dados que vêm de uma API, que tem um monte de atributo, e eu preciso colocar isso em um objeto para poder trabalhar. Aí você cria um bin com esses atributos. Então serve para Entendi. várias coisas. Serve Mas para a curto modo é a isso, curto né? modo é isso. O mais usado é para quê? Para você juntar dados e mandar para algum lugar que não seja o banco. Ah, é como se você precisa usar isso aqui, mas diretamente eu não posso acessar. Eu tenho que É, criar, tipo, como se fosse como é que eu posso dizer? Uma camada ali, só, não sei se estou usando o termo certo, mas tem que usar como se fosse um espelho ali, sem que eu cause algum tipo sei lá, de problema no meu banco. sem quebrar o banco, sem quebrar a parte persistente, Entendi. a parte de persistência, Uhum. né? Então daí serve para muitas regras. Vamos ver aqui. Esses nomes mais difíceis aqui, ó, é tudo usado para integração de É, APIs. tem alguns nomes, tem É umas porque, classes aí é que. porque esses nomes aqui é de acordo com o que está na documentação das APIs de integração. Então eu tenho que Aham, criar as classes com o mesmo nome para não se perder, né? certo. Isso aí é um Então, pouquinho mais avançado, né? ó, por exemplo, uma classe, ó, uma videoaula DTO, tá? A parte persistente aqui, ó, videoaula, a parte persistente, ó, são outros atributos. Esses atributos refletem a tabela no banco de dados, Certo. tá? Mas eu preciso carregar alguma dessas informações aqui, ou várias, sei lá, umas 5, 6 informações daqui, e mais outras informações que estão em outra tabela, por exemplo, tá? Uhum. Aí eu junto tudo num DTO, tá? Eu junto tudo num DTO. Vamos ver aqui alguns lugares que está sendo usado aqui, tá? Ó, eu junto tudo num DTO, aí eu saio preenchendo esse DTO, tá? Saio preenchendo ele e uso como resposta para algum lugar. Legal. Uso como resposta para algum lugar aqui. Legal. Eu, não, de imediato eu não ia conseguir entender isso, não. Né? Então aqui, por exemplo, eu uso ele para fazer o upload, uso ele para carregar um download, depois fazer o upload para o YouTube. Uso ele Uhum. aqui para visualizar respostas não lidas, carregar perguntas do aluno. Então, tipo, é um DTO, ou é DTO ou é BIM, tá? Você vai ver DTO e BIM, é usado para a Então, mesma coisa. se eu ver, então é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Eu Basicamente. realmente. Pode falar. E também, por exemplo, né? Evita alguns problemas também de carregamento, de reflexão, porque assim, você vem aqui, você carrega os dados, aqui estou carregando uma lista de videoaula, e eu estou escolhendo só alguns atributos para retornar para a tela. Então, eu posso esconder informações também.
É usado também como uma camada de segurança, que eu posso esconder as informações e mostrar só algumas na tela para Legal, e trafegar pela rede. eu realmente, essa questão do DTO, eu acabei nem abordando porque eu não lembrei, mas era outra coisa assim que ficava não, fica muito vago para mim entender, né? Porque uma coisa é você ficar olhando um monte de conteúdo, ver muita reprodução da mesma coisa, mas você não tem alguma explicação que, né, te ajude a entender aquilo. A E parte às da, vezes pro- ler a parte da programação, a ficha cai a hora que você tem que coloca fazer. em prática mesmo e resolve um determinado problema. Aham. Aí você entende, então serve para isso, O né? DTO em específico, o DTO em específico mesmo, eu não tinha muita noção. Em relação ao DAO, assim, né? Eu sabia que, resumidamente, é Data Access Object, No caso para aqui, ó, acessar objeto. por Mas o exemplo, DTO, não tinha ideia. então aqui no caso, ó, buscando aula por nome, tá? Ok. Uhum, Então eu preciso retornar só algumas configurações. Eu preciso trafegar isso pela rede de uma forma leve, apenas os dados filtrados, só o que eu realmente vou usar na tela e nada mais. O que eu uso uhum. na tela? Eu precisava só o que? Do ID da aula, o ID do curso, o ID do Vime, o nome da aula e a descrição do módulo. É só isso que eu preciso na tela. Então, e eu não preciso desse monte de dados aqui, tá? Um monte de coisa que está na tabela, tá? De videoaula realmente, né? Então aqui eu carrego do banco, filtro os dados, seto aqui para uma lista esses DTOs só com os dados que eu preciso e retorno para a tela. Entendeu? Então você já Entendi. filtra dados aqui, evita carregamento em excesso do banco de dados e só mostra as informações que você quer. Trafega pela rede. É um filtro, então, né? É um filtro que você só vai selecionar o que você Ele serve precisa. para filtrar dados, para juntar dados de vários lugares, juntar em um objeto só e você levar para a tela, levar para um relatório, levar para um gráfico, levar para uma integração. Uhum. Tá? Serve também para problema de carregamento, de reflexão, também resolve bastante. Tá? E basicamente é isso, são os principais problemas assim a ser resolvidos, os mais usuais, os mais normais. Legal. Né? Então, É, tanto DTO ou BIM vão fazer a mesma coisa. Tanto que depende o dia aqui eu crio ou com o nome de BIM ou com o nome de DTO, tá? Porque como para mim é tudo a mesma coisa, então Mas quando eu ver em alguma coisa, é, dá para deduzir que tudo é a mesma coisa, é. né? Tá. É aquela coisa de programação, são vários nomes para a mesma coisa, tá? Aham. A ver, ó, as classes persistentes mesmo, né? Classes persistentes, né? Classes persistentes. Eles têm nome de entidade, Uhum. classes persistentes, são chamadas de model também. Uhum. Então, normalmente é model, entidade, classes persistentes. São três Eu vejo nomes muito para a model mesma e coisa. entidade. É. Eu vejo muito isso. Entidade por quê? Porque por causa das anotações aqui do JPA, se fala entidade. Uhum. Para ficar até mais fácil de leitura, né? Classes por quê? Porque são classes do Java que se tornam persistente, que refletem uma persistência de uma tabela no banco. Sim. Tá? Certo. Aham. E model por quê? É modelo de negócio. Que é um modelo de negócio em si aqui? É uma tabela ou uma classe que representa os dados físicos de um negócio dentro do banco. Uhum. Né? Então aí chama model. Então é a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. Vai de quem está fazendo ou de quem está usando, né? Vai da empresa, né? Vai do cada empresa, cada equipe, então cada pessoa fala de uma coisa, fala de uma forma. Sim. Legal. Esses pontos assim é até bom de ouvir, porque quando você está dando esse período de estudo, você vê.
tanta coisa que depois de um tempo pode ser que, igual você está me explicando agora, que você vai entendendo que é tudo a mesma coisa, né? Uhum. Mas até que entenda, né? Você passa muito tempo aí vendo os mesmos conteúdos. Sim, por isso que eu não uso muito termo técnico nas explicações, porque confunde muito. Porque se Uhum. você está dando uma explicação e você mete um termo super técnico ali no meio, técnico que a Uau. pessoa não sabe, ela se perde no entendimento, né? É, Eu sou mais fã de falar do jeito de um popular. jeito mais popular, né? Ou Aham. usar analogia ou de um jeito mais popular. Porque até eu, às vezes, eu estou vendo alguma explicação e o professor mete ali um termo técnico ali no meio ali, que eu desconheço, eu fico sem entender. Aí eu vou ter que E às vezes, procurar qual que é esse termo técnico para entender o que ele está explicando. e às vezes é uma coisa que você já viu, mas ele tá enfeitando, né? É. Legal. Então, tá. Uma boa dica. Vamos voltar aqui. Bem, então entendemos a parte de TTO BIM. Vamos voltar aqui. A gente estava na parte de pacotes aqui. Então é só para questão de organização, pacote de módulo, pacote de DAO, né, JDBC. Aí você precisa lá de criar uma classe de nota fiscal. Você vai criar aqui dentro. Aí você precisa fazer os métodos de acesso ao banco de dados. Aí você vai fazer dentro do DAO aqui para nota fiscal. Você vai fazer um nota fiscal DAO aqui. Tudo questão de organização. Tá. Então, No- assim, então você cria a sua classe persistente. Você vai ter a sua classe persistente. Como aqui é que a- JDBC, então aqui é super simples a sua classe, não tem nenhuma anotação, né? Uhum. Então essa tabelinha aqui, essa classe, ela vai refletir uma tabela no banco, né? Certo. E para Aham. ela, a hora que eu preciso acessar o banco de dados, aí eu preciso de um DAO para ele. É aí que vem o DAO. É isso aí que eu tava tentando, É né, aí que vem o DAO. montar aqui na cabeça aqui a forma certa Uhum. de usar isso, né? O DAO, no caso. Isso. Então, é só questão de organização, Uhum. né? Você vai ter a classe que representa a tabela, aí para trabalhar os métodos de acesso ao banco, aí você vai ter o seu DAO, certo? Esse daqui é exatamente o que você viu lá no curso, Uhum. Exatamente. certo? E daí aqui você pode fazer os métodos que você quiser. Todo acesso ao banco de dados você vai fazer aqui dentro. Você pode criar 1 milhão de métodos aqui dentro, tá? Isso é como eu tinha falado no começo, é como se. É como não, seria o repositório, né? A forma É de como se você fosse buscar ou inserir ou deletar e tal sim. as coisas do banco de dados, né? Isso é uma forma mais antiga de se fazer. Tipo, se você pegar o projetos mais antigo aí, você vai ver muito dessa forma aqui, Uhum, tá? uhum. Daí o Spring, o Spring como é um framework, né? Ele tem toda a implementação por trás e ele criou um padrão de repositor, Ele abstraiu né? isso tudo, né? E sim, e no caso, porque se você for entender assim, o que é o repositor, por exemplo? O repositor é um repositório. O que é um repositório? É onde você guarda. Guarda o quê? Informações. Informações o quê? No Uhum. banco de dados, entendeu? Então por isso que o nome repositor é um repositório de dados, né? Liga o quê? Aham. Faz uma analogia ao banco de dados, entendeu? Uhum. Por isso que é repositor. Se você, né? Você pensando dessa forma aqui, você entende o porquê que se chama repositor, a parte do Spring. Eu demorei muito para entender esses, essas nomenclaturas, né? Por exemplo, vou até entrar aqui um pouco em questão de entendimento de controle, né? De service. E isso eu passei bastante tempo pesquisando para entender, né? Porque é bom você tentar entender algumas coisas para quando chegar na hora você não ficar, né? Uhum. Ali mastigando e aí voltando. Tem esse ponto do repository também que eu ficava tentando entender essas camadas, né? O que cada, sei lá, digamos assim, o que cada camada, que eu vou usar como camada mesmo, que cada camada faz, a camada de serviço,
a camada de modelo, a camada de repositório, né? Eu tinha, ainda tenho, lógico, né? Mas eu tinha bastante dúvida sobre isso, porque assim, quando você está estudando, você tem a curiosidade de buscar alguns conteúdos mais avançados, né? Uhum. Isso aí acredito que seja normal de quem quer trabalhar ou de quem já trabalha com desenvolvimento. E aí eu ficava tentando entender, poxa, mas o que é service, controller, o que é repository e tal, e demorei para entender, demorei bastante mesmo, e cheguei nesse ponto aí do DAO que parece que eu voltei 10 casas, né? Uhum. E aí o DAO é justamente isso, um repositório. É Só que eu repositório. vim, eu vim deduzir isso exatamente aqui. Quer ver, ó? Tentar explicar para você em um minuto as camadas, por exemplo. Então você já viu que o, o, o DAO ele é igual o repositor, tá? Uhum. Do Spring, né? A Do camada de Spring repositor, que o que? Só tem o que? Tem acesso ao banco. ao Tá? Esse aqui é um banco. repositor meu, é um dos repositors, né? Faz o que? Faz SQLs, acesso ao banco. Né? Ele é feito para isso, ele só recebe isso, é onde eu vou escrever os SQL de acesso ao banco. Né? Tanto Certo. que ele estende a parte do JPA aqui para eu poder ter os métodos de acesso direto Sim. ao Find banco, né? out, né? É. Isso é a curto modo, porque olhando aí, você está usando algumas queries nativas, né, para você criar umas pesquisas personalizadas, né? Uhum. É o jeito que eu gosto de fazer, tipo, usar o SQL puro aqui, porque é mais apto e eu consigo ser mais assertivo, Tem mais performance, né? mais performance, eu consigo ser mais, porque daqui de dentro eu consigo pegar ele e rodar direto no banco de dados, Sim, né? sim. Se eu fizer com o JPQL aqui, eu não vou conseguir pegar esse SQL e rodar no banco de uma forma tão Essa. fácil. E tanto que eu posso escrever direto no banco de dados, a hora que tiver certo o SQL, eu só colo aqui dentro. Ah, legal. Então você só deixa, já deixa pronto e Sim. acresce e cola. Agora, eu não sei se deveria entrar nesse assunto, mas você falou sobre JPQL. Existem formas, né, de você fazer pesquisas, por exemplo, de você fazer inserção no banco de dados através dessas queries nativas e o JPQL. Isso tem uma certa diferença de um para outro, né? Esses, Sim, digamos cada um assim, tem a esses sua métodos. sintaxe, tem a sua forma de escrita. Isso muda em questão só de sintaxe ou, por exemplo, um é mais performático que o outro? Ou é a mesma coisa, só que vai dar de acordo com o que a empresa determina, ou como que seria isso? Eu uso em algumas partes, eu uso bastante, eu uso o JPQL ou HQL. Eu falo JPQL quando é direto com o JPA, aí você vai ver HQL quando é direto com a Hibernate. No final, tipo, Uhum, é igual. O, já em alguns lugares eu uso o SQL e aqui eu já estou usando o JPQL, tá vendo? uhum. Aqui eu já é um JPQL aqui. E em outros métodos eu uso um SQL mais direto, tá? Se você startar o JUnit e monitorar os milissegundos executando um native carry e fazendo a mesma coisa com um JPQL, o native Aham. carry, provavelmente o native carry ele sempre vai ser um pouquinho mais rapidinho. Então, às vezes um milissegundo ali, alguma coisa vai ser um pouquinho mais rapidinho, tá? Aham. Então E ele é mais performático. ele é sempre mais performático, também é um pouquinho mais difícil de escrever, um Uhum. pouco mais difícil de escrever, mas eu gosto de usar bem ele porque eu consigo ser bem assertivo, né? Eu consigo pegar, a minha experiência é grande com SQL puro, Uhum. então eu prefiro ser bem assertivo com SQL puro
pular a camada de JPA em muitas partes, que eu não preciso Sim. dela, e vou direto para o SQL. Em algumas coisas que são complexas de se fazer, né? Por exemplo, SQLs dessa forma aqui, ou até maiores, existem muito maior aqui no meu projeto, onde eu preciso fazer condições, preciso fazer conversões e tal. Eu vou escrevendo isso daqui dentro lá do meu Postgres, vou rodando, vou escrevendo, vou rodando diretamente dentro do Postgres, e a hora que está certinho, está rodando certinho, eu só coloco aqui no Java, Legal. né? É até melhor que aí você não fica fazendo todos os testes logo diretamente, né? Não preciso ficar brigando daí, porque assim, escrevendo SQL puro aqui, eu consigo ir direto em cada atributo. Uhum. Eu tenho a certeza que eu não vou estar carregando nenhum atributo a mais, né? Porque com o JPA e tal, se você errar ou não configurar certo ou esquecer de fazer vários e vários testes, ele sempre vai trazer mais coisa do que deve, tá? Aham. Então, com SQL eu consigo ser assertivo e ir direto ao ponto. Eu me sinto mais confortável, consigo chegar no resultado exato de uma forma melhor, tá? E vai ter uma performance muito melhor também. Já em outros lugares, em alguns outros lugares, eu uso sim o JPQL, é mais para carregar algumas coisas, tá? É sempre assim, mais Uhum. para carregar algumas coisas e tal, tá? Tá. Mas várias, que nem ó, esse SQL aqui, esse é um SQL, ó, o tamanho dele, tá? Aqui, Gigante. então assim, eu demorei bastante para acertar esse SQL e eu fui fazendo ele lá direto dentro do Postgres, acertando, rodando, porque para fazer um SQL desse daqui, eu vou fazendo e ao mesmo tempo eu tenho que ir fazendo vários selects no banco de dados, comparando informação, verificando informação, ir montando os inner join, verificando Aham. informação, fazendo SQL em várias tabelas, comparando as informações para ver se o meu select está funcionando, tá ligando as Funciona. informações certas, tá? Então eu tenho que fazer direto lá no banco de dados mesmo, tá? Que é mais rápido, mais prático, mais assertivo e a hora que eu chego no resultado, eu copio de lá e coloco aqui. Pronto. Tá. Tem só um ponto sobre consultas que é, eu não sei, eu acredito, na verdade, que isso seja já bem antigo, mas eu já vi alguns conteúdos, né, sobre, mas eu não me aprofundei, tá? Isso é só por a título de curiosidade, sobre JDBC template. Ele é usado também para fazer a mesma coisa de um JPA repository, a mesma coisa de um DAO, Eu uso ele aqui no projeto, quer ver? mas isso é um meio mais antigo. Seria isso? Não, ele é um recurso do Spring. Do Spring? Uhum. Tá. Que realmente eu cheguei a ver um vídeo uma vez e Ele é bom pra ficou muito caramba. vago. Eu uso Ficou ele um muito monte, ó. vago. Eu uso em vários lugares, ó. Tem Uhum. 169 lugares que eu uso ele. Eu uso ele de monte, ó. Aqui eu tô usando para executar umas funções no banco, ó. Ah, verdade. Entendeu? Mas pode usar para fazer tudo, ó. Eu uso aqui para fazer update, tá? Eu passo SQL puro para ele em vários locais, ó. Mas ele seria basicamente para isso. Ele teria a mesma funcionalidade. Eu tento falar sempre de uma forma mais resumida, Ele é a né? Mas mesma ele. funcionalidade, é a mesma funcionalidade. Vamos baixar aqui no projeto. É a mesma funcionalidade desse connection aqui, tá? Ah, tá. Ele é a mesma funcionalidade. Então eu tenho aqui, ó, desse preparate state, meu. Uhum. Eu tenho vários métodos, ó. Olha o tanto de método para trabalhar e executar SQL, Aham. né? É a mesma coisa aqui no JDBC template do Spring, tá? Ó, se você entra aqui nele, é o pacote do Spring, tá? Do Spring Core. Tá.
Tá? Isso é muito bacana essa classe aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui um local. Ó, ele tem uma porrada dentro dessa classe aqui. Você tem uma porrada de método para você trabalhar direto o SQL. Uhum. Ó um monte, ó. Um Então ele montão. serve, ele serve para fazer consultas, né? Dá para usar o SQL como se fosse o JPA, como você criou as consultas lá Uhum. personalizadas. Então ele consegue ter meio que as consultas, né? Ele É. consegue Aí, ter a mesma funcionalidade. o legal Seria dele isso? aqui, o legal dele é que você pode fazer uma consulta e ele vai converter diretamente a sua consulta para vários tipos de objeto, tá? Para lista Uhum. de objeto, para map de objeto, para um objeto só, para um raw set para você varrer. Você consegue, com o JDBC puro, você tem que pegar cada campo e passar para o objeto. Aqui você já consegue Aham, com ele faz automático para você. Então entendi. ele consegue fazer toda a conversão de dados e jogar tudo dentro de um bin, no caso, ou uma lista de bins. Ele converte tudo automático, tá? Ele é muito bacana. Deixa eu ver, acho que eu tenho um local aqui que eu uso isso para você entender. Vamos ver, carry. Aqui, ó, por exemplo, ó, carry for object, né? Então eu consigo Uhum, converter uma consulta para qualquer tipo de objeto que eu quero. uhum. Aqui no caso estou convertendo para um boolean. Tem vários locais que eu uso aqui, ó. Aqui eu estou convertendo o resultado desse SQL para uma lista. No caso Caramba, aqui, no caso aqui, tá usando até collection ali, é né? É um map. para um map, né? Então ele faz Uhum. eu coloco num map aqui ele retorna um arrayzinho para mim, um string, um arrayzinho. Legal, hein? Ah, vamos ver aqui em vários outros locais, ó. For map, retornando aqui um count, tá? Eu consigo pegar o meu count já direto. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha que Aqui, eu ó. nunca cheguei a ver muito exemplo assim. Nunca tinha visto, então eu não. Ó, aqui no Ah, caso, ó. Aqui no caso, eu estou retornando uma lista com esses atributos aqui, ó. Tá? É uma lista. Então aqui eu tenho um DTO, aqui eu tô um DTO, um bin, tá? Então eu tenho o quê? O meu select, aí eu tenho a carry, aham, e daí aqui, ó, com uma linha, aqui nessa carry aqui, né? Esse bin property row mapper aqui é o que faz a conversão, né? Eu falo pro Spring assim, ó, pega esse SQL para mim e converte todo o resultado em uma lista de objetos para essa classe aqui, aham. tá? Então, no caso, para isso funcionar, os mesmos atributos da classe tem que ter o mesmo nome dos atributos que são trazidos no resultado do SQL. Caramba. É só igualar os nomes. O Aham. resultado do SQL, os campos do Os SQL, campos. os campos, tem que ter o mesmo nome dos atributos. Aí no final ali No você final, ele só converte criou. para uma lista. Entendi. Tá? É isso. Então, assim, tem bastante coisa aqui, né? Ele tem bastante É funcionalidade. muita funcionalidade e é extremamente rápido, né? Aqui no caso, aqui ó, eu faço um SQL condicional, né, com várias condições que vem da tela. Aí eu coloco Certo. isso em uma lista. Aí dessa lista eu saio filtrando os dados, Esse aqui é um exemplo de relatório, ó. É um relatório condicional, onde depende o que for selecionado na tela, eu vou montar o SQL. Aí no Aham. final eu vou executar, vou trazer isso para uma lista de resultado. E essa lista de resultado eu preciso tratar os dados, eu preciso limpar esses dados. Eu vou limpando esses dados, tá? Colocando tudo dentro de um objeto.
Uhum. que aqui no caso vai servir para um relatório. E eu vou colocando isso numa lista que eu retorno. Aí retorno para a tela, em forma de relatório. Tá? Então, cara, você faz tudo. É aquela coisa, o framework não faz nada para você se você não souber programar e não souber o que tem que fazer. Verdade. Tem muita coisa aí que eu vou batendo o olho e eu penso, poxa, eu já vi sobre isso. Por exemplo, tá usando o operador ternário, né? E Sim, tudo. E assim, é legal que com o tempo você, né, você vai vendo que o que você estudou vai fazendo sentido, né? Porque sim. apesar de ter um monte de coisa aí né, em tela aí, o código aí, lendo eu consigo entender o que grande parte está fazendo. Até porque eu nunca trabalhei num projeto assim real, né, grande assim, então É uma isso. coisa é você estudar e outra coisa é você, né, É, trabalhar. isso é um projeto real, né? É Sim. daqui para pior. Aqui o meu tá organizado ainda porque é só eu que coloco a mão, né? É, porque aí não tem quem faça uma coisa e faça outra, e depois tem que conflitar tudo. E não tem, você precisa validar cada informação, você precisa fazer as regras, você precisa fazer tudo funcionar e você tem que escrever código. E é código, é código, e é código, e é código. Sim. Não tem não tem como você chegar no resultado se você não criar o código para isso. É porque o material, né, a linguagem disponibiliza, então o restante Uhum. é com o programador, né? É. Bem, parte do ETO aqui é do DAO. Legal, Conseguiu cair a ok. ficha? Caiu, sim, Então, sim. e dentro do DAO, a outra dúvida que você tinha falado, dentro do DAO, aqui a gente sempre vai ter a conexão, tá? Porque dentro do DAO a gente precisa da conexão para acessar o banco, para executar os SQL. E para a gente garantir essa conexão, garantir que sempre tem essa conexão, a gente instancia ela dentro do construtor. Então, sempre que a gente criar um user DAO em algum lugar do sistema, já vai ter uma conexão dentro dele, pronto. Então lá quando você vai, sei lá, vai fazer tá ali comitar, então você só coloca ali o nome da instância e ponto a função que ela tem lá dentro, o método. No caso, ó, toda vez que eu der aqui um user DAO, tá? E ela já vai vir dentro. Ele já vem dentro. Ah, tá. Já vem dentro. E daí, a partir disso, qualquer método que eu chamar aqui, eu só preciso me preocupar com os parâmetros, porque a conexão já está feita, tá? A conexão já está feita. E a conexão é singleton, é conexão única, tá? Única. Você tem Aham. que, você tem que pegar a única conexão que foi levantada. A conexão, ela é compartilhada, tá? Ela é compartilhada no sistema inteiro. Aham. Você não pode levantar uma conexão para cada rotina. A conexão ela leva aí seus 10, 20 segundos para subir. Uhum. E a partir disso, ela fica em memória para acesso único. Tá? O Certo. pessoal confunde conexão com transação, com transações. Não, não é. As transações você pode abrir e fechar a qualquer momento. Né? O que são transações? Transações são esses prepared statement aqui. Tá? É, e, Onde ele isso, abre portas aqui dentro da conexão ali, que já está aberta, né? A conexão está aberta, e esse prepared aham. statement aqui só são execuções de SQL que você vai fazendo. Ele é como se fosse um meio de conectar o teu código ao banco. É, é a Legal. forma que você vai mandar o SQL para o banco. Né? Uhum. O prepared statement, esse prepared Ele statement, prepara para mandar para o banco. esse prepared statement aqui você pode abrir eles e fechar. Uhum. Né? Mas a conexão ela fica sempre disponível. Uhum. Né? Se você Legal. fechar a conexão aqui, os prepared statement não vai funcionar. E se você tentar, cada prepared statement você tentar subir uma conexão,
teu sistema vai demorar 20 segundos para fazer qualquer SQL. Não vai funcionar. O que não é bom, né? O que o sistema fica inútil. Então Aham. a conexão ela é única em memória, tá? Por isso que a gente usa esse single connection aqui, tá? Uhum. Esse single connection aqui, esse estático, né? E aí a gente já vem lá da parte do basicão do Java, que o estático é o quê? Estático é um valor único, estático, parado ali, um valor único, acessível de qualquer lugar. Uhum. Então você vai ter uma conexão que é a que a gente garante em código, que vai ser criada só uma, e a gente só obtém essa instância dessa conexão aonde a gente precisa, a gente só pega ela na memória para usar, Entendi. entendeu? A hora que levanta o sistema, a hora que sobe o sistema, essa conexão é criada, tá? E depois ela só fica disponível na memória, tá? Então, Uhum. através aqui do, do método que a gente fez aqui, a gente pega esse get connection aqui, ele vai retornar essa instância, tá? Mas essa conexão aqui, ele só vai executar só uma vez, vai Só conectar uma só uma vez. vez só. Que é a primeira vez que vai estar subindo o sistema. Tipo, caiu o servidor, vai ter que subir de novo. Então ele vai executar isso daqui uma vez, tá? E depois não vai executar mais, porque vai existir a conexão, vai ter, então daí só vai ser retornado a conexão para onde for usar, vai retornar para os DAOs lá para usar, para executar os SQL. Entendi. É muita coisa, mas aos poucos eu vou conseguindo conectar uma coisa. Eu falo conectar assim, ligar os pontos, né, Né? sobre E o conteúdo. isso daqui é só um acesso estático, tá? Por que é um acesso estático? Aqui eu estou garantindo de duas formas, ó, tanto no construtor como no acesso estático, tá? O que é isso? É para eu garantir a conexão nas duas formas, quer ver? Se eu chamar, se eu chamar essa classe dessa forma, .getConnection, esse dessa forma aqui, ó, que é um acesso estático, Uhum. esse estático aqui vai me garantir a conexão, entendeu? Isso é chamado por trás. Imagina, isso é executado por trás. Se você Uhum. fazer o debug, você vai ver que se algum programador inventar de fazer assim, Aham. com esse método aqui, eu sempre garanto que a conexão vai existir. Isso realmente, a primeira vista, assim, é bem difícil de entender, de parar e dizer assim, poxa, eu tenho que fazer isso e aquilo. Entendeu? E se o outro programador lá errar, inventar de fazer de outra forma e criar um objeto dessa forma aqui, por causa do construtor, eu também garanto a conexão. Ou seja, ainda dá certo. Dá, porque eu tenho que garantir. Se o programador inventar de fazer eu tenho várias pessoas na equipe lá indo inventar de fazer de forma diferente, Uhum. a conexão não falhe. Sempre vai garantir que tenha conexão. Legal, é até um meio de prevenção, né? Prevenção, Interessante isso. entendeu? Entendi. Aham. É isso. Vamos ver quanto tempo deu aqui. Nossa, 50 minutos já. E daí, ficou alguma dúvida? O que ficou é isso aí. Vai depender da curiosidade mesmo, né? Não ia adiantar eu Le- passar Lembra dos uma. debug? Lembra dos debug? Sim. Aham. Então, usa ele quando você se confunde assim. A minha questão mais era sobre justamente pegando tudo, né? Falando sobre o conteúdo geral. Era essa questão de
de saber para que, que uma classe serve, para que, que a outra serve, né? No caso, a Uhum. DAO, aí você abordou a DTO. Então, eu vi ali, né, fazendo aquilo, só que não ficava muito claro para mim como que eu deveria usar aquilo, para que eu deveria usar aquilo, né? Porque eu tento assim, eu acompanho, né, todo o conteúdo e depois que chega a hora de fazer aqueles questionamentos, né? Poxa, mas isso aqui é o quê? Por que que usou isso aqui, né? Para que que isso serve? E aí chegamos aqui no momento de tirar tudo isso. É, normal, dúvida normal. Mas é isso Normal, aí, normal. Alex. Deixa eu, Legal, legal. deixa eu fazer um storyzinhos aqui. Beleza. E aí, Rubens, nosso aulão aqui de apadrinhamento. O pessoal não consegue te escutar, né? Porque eu tô com o fone. Mas dá um joia pra galera aí. Pode nem falar, porque ninguém vai ouvir nada. É. Beleza. Vou encerrar aqui a gravação.